Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo. Boa noite para você que está chegando aí. Fico feliz com a sua presença. Então, vamos chegar, vamos se acomodar. Sejam aí todos muito bem-vindos sobre mais essa aula aqui na nossa comunidade. E hoje vou te entregar o caminho, vou te entregar o passo a passo. O que que você tem que fazer para você usar o ChatGPT, ferramentas de inteligência artificial, para você desbloquear essa ferramenta e fazer disso o seu maior aliado no seu dia a dia, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos, enfim, como que você vai utilizar essa ferramenta da melhor forma para você desbloquear o potencial dela. Às vezes você até usa o chat GPT, você conhece e sabe como é que funciona, mas acaba tendo uma resposta que é uma resposta muito chata, uma resposta mecânica, que está ali realmente muito nítido, que é um robô que está por trás, não é aquela resposta que é da forma como você realmente gostaria. Você vai ver aqui até o final dessa aula como que você vai extrair melhor essa ferramenta, fazendo as perguntas certas, entendendo como que ela funciona, para você parar de ter resposta chata e resposta mecânica. E no final, ainda vou te passar dois bônus, vou te mostrar aqui todos os tópicos da nossa aula, o que que você vai ver, o que que você vai aprender e quais serão os bônus. Fechado? Então vem aqui comigo, se acomoda, entra no modo aula agora, né? Entra no modo foco, coloca um fone de ouvido, não deixa o pessoal aí tá do seu lado conversar com você. Entra no modo foco agora, no modo aula, tá? Se concentra, toma notas, pega um caderno aí para você realmente estar retendo esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai fazer diferença, vai chegar no final dessa aula aqui, você vai me dar um feedback positivo, vai ser uma aula que vai fazer sentido para você e realmente eu quero que faça sentido e que no final você possa compartilhar esse vídeo, que essa aula vai ficar salva. Então, se por algum motivo você não conseguiu estar ao vivo aqui com a gente, vai ficar salvo para você assistir depois. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos depois, quando ficar salvo. Vou estar postando lá no YouTube, tá? Compartilhe com outras pessoas para a gente poder fazer essa corrente do bem, né? Fazer esse conhecimento que é gratuito. Estou aqui gravando, você não vai pagar nada, só vai pagar pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui. Isso vai me ajudar demais, vai me motivar a estar trazendo mais conteúdos como esse daqui. Fechado? Então, vem aqui comigo agora, porque vou estar compartilhando aqui a tela do meu computador e mostrar para vocês quais serão os tópicos e os bônus que você vai receber aqui. Fechado? Maravilha. Então, eu estou aqui compartilhando a tela. Já vou chegar nessa parte aqui do chat GPT. Eu mostro para vocês como que você utiliza. Primeira coisa, ó. Aqui serão os tópicos da nossa aula. Então, o que que você vai ver aqui nessa aula de hoje? Você vai ver como que a ferramenta funciona, você vai aprender a usar um chat para cada assunto, porque a própria ferramenta ela vai pegando inteligência, você vai dando contexto à ferramenta de o chat GPT. Então, você vai entender como que ela funciona, como que você cria uma conta, caso você não tenha uma conta ainda, caso você não faça ideia o que que é o ChatGPT, caso você nunca tenha usado, vou te ensinar aqui como que você faz uma conta, tá? Uma ferramenta gratuita e você não tem que pagar nada, basta você fazer o login aí para poder estar utilizando. Fechado? Aqui, ó, como pedir resumos, textos, ideias para o chat GPT. Então, eu vou te mostrar aqui como que você pede essas informações, como que você faz perguntas para poder estar extraindo. Lembrando que é uma ferramenta voltada para textos. Então, é a melhor ferramenta, melhor inteligência artificial que a gente tem no mercado voltado para textos. Então, eu vou te ajudar aqui como que você cria resumos, pede sugestões, pede ideias. Bom, você vai ver também como que você usa o ChatGPT para você estudar inglês, tá? O que eu vou te passar aqui serve para inglês, serve para alemão, serve para chinês, serve para coreano, serve para qualquer idioma que você for literalmente estudar, vai servir para qualquer idioma. Então, basta você aplicar os princípios que eu estou passando aqui na sua ferramenta, com certeza vai ajudar aí nos seus estudos de qualquer outro idioma que você queira fazer. Vou te passar aqui também como que você usa o ChatGPT para você criar e-mails, seja um e-mail para sua empresa, o e-mail que você tem que mandar para o teu chefe, para você criar uma carta de apresentação para o teu currículo, como que você melhora as suas qualificações profissionais. Vou te mostrar aqui na prática. Eu vou abrir o meu ChatGPT e vou mostrar para vocês como que eu faço para poder estar melhorando o meu currículo, como que eu faço para criar a carta de apresentações, como que eu faço para poder usar a ferramenta voltada a essa questão de profissional, né? Questão voltada para currículo, para quem quer estar usando aí para melhorar essa parte e conseguir um bom emprego, conseguir uma boa vaga aí. Então, vou estar mostrando aqui na prática como que eu também faço isso.
como que você vai delegar funções para o chat GPT, como que você vai dar para ele uma função, para ele assumir o papel, por exemplo, de um advogado, para ele assumir o papel, por exemplo, de um social media, para ele assumir o papel, enfim, de um engenheiro, de qualquer coisa que você pedir, para ele assumir o papel, ele vai assumir o papel daquilo que você pediu para ele. Então você vai ficar aqui até o fim dessa aula, você vai entender como que você pede para o chat GPT fazer isso. Outra coisa que a gente vai ver aqui, como que você vai usar ele para gerar imagens, tá? No chat GPT, como eu falei, ele é uma ferramenta de texto, mas você vai usar ele para poder auxiliar a você criar imagens em outras inteligências artificiais, como por exemplo o Midjourney, se você tem o Midjourney, ou o Blue Willow, Leonardo AI, enfim, tem várias aí, mas você vai usar ela como um auxiliar, um guia para poder te ajudar a você criar os famosos prompts, né, os comandos que você tem que colocar lá na ferramenta, que na maioria das vezes são em inglês, então você pode estar usando para poder dar ideias de comandos, para poder traduzir se você não sabe muito de inglês, então você vai aprender como que você usa ele como um guia para poder te apoiar. E por fim, como que você fala com ele para poder gerar respostas personalizadas, né? Você pode contar a sua história para ele poder saber quem é você, te conhecer mais, porque quando você fala um pouco do seu contexto, fala sobre você, o que que você quer fazer, ele consegue, a partir disso, te dar mais ferramentas, te dar mais insights e gerar respostas aí personalizadas. E o bônus, conforme prometido, eu vou te mostrar aqui como que você faz para você utilizar o Chat GPT 4 de graça? Isso mesmo. Só que ela é uma ferramenta em inglês e tem o uso limitado, tá? Ou seja, é uma ferramenta que você vai poder usar no máximo 10 solicitações por dia e depois disso você tem que esperar 24 horas para você estar conseguindo utilizar de novo. Mas se você conseguir usar com sabedoria, você vai conseguir estar extraindo aí o melhor do Chat GPT, porque ele tem uma diferença enorme do Chat GPT 3, que é a versão gratuita, e o Chat 4, que é a nossa versão paga. E eu vou te mostrar aqui, ó, depois no chatgot.io, esse é o site que a gente vai abrir, que até então está disponível de graça, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Possa ser que depois tenha uma atualização e não seja mais de graça, né? Mas essas coisas acontecem, mas até o momento, aproveita, entra lá e usa o Chat GPT 4 de graça, fechado? E por fim, vou te dar aqui um prompt para você poder copiar e colar no chat GPT, que é esse daqui que eu chamo de estrutura Apple. E você vai colocar a ação, qual é o tema, o objetivo e a linguagem aqui do seu prompt. Fechado? Então, isso que a gente vai ver na aula de hoje está recheado de conteúdo, por isso que eu falo novamente, se você está gostando, está fazendo sentido para você, coloca aqui o like, deixa teu joinha e compartilha esse vídeo com mais amigos para a plataforma poder realmente entender que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo que está fazendo sentido e está ajudando aí na sua vida. Fechado? Vamos lá então, eu vou abrir aqui a tela do meu chat GPT para a gente poder continuar. Primeira coisa, se você ainda não tem aqui no cadastro na plataforma, é muito simples. Vem aqui no Google, digita OpenAI, do jeitinho que tá aqui, ó. OpenAI, certo? Aí já vai cair direto na página, mas geralmente é o primeiro link, quando você escreve aqui OpenAI, vai cair direto no primeiro link aqui no Google. Aí você já clica nele. Clicou nele, vai cair aqui nessa página. Aqui nessa página você vai mudar aqui minha câmera para o outro lado e pronto, você vai vir aqui em testar chat GPT. No meu caso, como eu já tenho uma conta, ele vai abrir aqui a minha conta direto. Mas no seu caso, como você não tem uma conta ainda, basta simplesmente você clicar aqui em experimentar chat GPT ou Connect. Aí ele vai pedir aqui para você criar uma conta. Você pode entrar com a sua conta do Google, conta da Apple e conta da Microsoft. Coloca aí teu e-mail e tua senha e depois já vai cair aqui nesse painel, que é o painel principal aqui do chat GPT. Fechado? Então, vai ser assim o primeiro caminho que você tem que tomar. E como que ele funciona? Ele é uma ferramenta de texto, como que eu já falei, e apesar dele ser uma inteligência artificial, algo que está revolucionando, ele ainda pode causar alguns erros, ele ainda pode dar informações incorretas. Então, tudo que você pedir aqui para ele, você muitas das vezes vai ter que acabar ainda conferindo essa informação, buscando alguma coisa à parte, para poder ver se realmente aquilo que ele está falando tá correto. Porque já aconteceu muitas vezes de eu pedir várias informações para ele
ele dá a informação incorreta, porque ele não sabe ainda, e eu tive que ir lá buscar a informação correta, tá? Mas isso acontece de vez em quando, mas é sempre bom você conferir as informações, porque ele ainda é suscetível a alguns erros, ele não é uma máquina perfeita ainda. E outro dado interessante, que na base de dados dele, aqui nesse banco de informações que ele carrega, ele tem informações até 2021. Então, se eu perguntar acontecimentos depois de 2021, ele não vai saber. Então, se eu quiser, por exemplo, conversar com ele sobre, quem foi, por exemplo, o campeão da Copa do Mundo de 2022, ele não vai saber, porque não está no banco de informações dele. Então, eu tenho que passar essa informação para ele poder aprender com isso e a partir disso me gerar insumos, me gerar insights. Então, qualquer coisa que eu for pedir para ele, que é depois de 2021, que tenha sido acontecido, você tem que passar para ele informação para ele poder te devolver aí o conteúdo. Fechado? Então, essa aqui é a nossa interface, tá? Aqui tem do lado os chats, que a gente chama de abas ou conversas que você vai ter com ele. Então, cada uma dessas daqui é uma conversa, é uma aba, e eu sugiro que você separe cada aba para cada tema, por conta da seguinte questão. Deixa eu voltar aqui onde a gente estava. Porque é o seguinte, quando você cria uma aba só e começa a ficar falando várias conversas, vários temas, ele vai pegar tudo aquilo e vai acabar misturando. Então é importante que você separe uma aba só para cada assunto, para que ele entenda o contexto daquela conversa, porque conforme você vai conversando com ele, a própria ferramenta vai ficando mais inteligente. Ou seja, ela vai aprendendo com base nas respostas anteriores, com base nas suas perguntas, com base no contexto da conversa. Então, quando você separa um único assunto, por exemplo, eu vou escolher aqui um assunto que eu tenho, aqui, ó, a economia, né? Esse aqui foi um assunto que eu separei daqui da minha faculdade no semestre anterior, que estava tendo o assunto aqui de economia. Então, para poder me ajudar nos estudos de economia, eu separei aqui no chat para poder conversar com ele somente economia. Então, aqui eu não perguntei mais nada para ele, porque ele vai aprender sobre o contexto e vai me gerar respostas mais assertivas. Então, faça isso para você não ficar misturando e até uma forma de organização, para você não ter que ficar caçando aqui, onde é que eu procurei, onde é que eu fiz aquela coisa tal, né? Onde é que eu perguntei aquilo para ele. Então, serve até como uma forma de organização. Ó, aqui tem economia, né? Aqui tem a procrastinação. Aqui tem outros assuntos que você quiser, enfim. Você vai escolher quais são os assuntos que você quer estudar, que você quer fazer aqui com ele, e cria uma abinha aqui para cada um, fechado? Então vamos lá. Te passei aqui como que você faz login na ferramenta, como que ela funciona, né? Dando maior contexto, inteligência à ferramenta. Eu vou te mostrar agora como que você vai pedir textos, resumos e ideia para o chat GPT. Então vamos supor eu estou precisando abrir um novo chat aqui, ó. Posso, por exemplo, pegar um texto, qualquer texto aí na internet. Vou pegar esse site aqui, que é um site de gerador de textos, tá? Vou vir aqui só copiar, vou colar nele aqui. Eu posso falar o seguinte: quero que você resuma esse texto com com os principais pontos, vai. Beleza. Então, ele reduz esse texto com os principais pontos. Então, se você está precisando resumir um texto, precisando resumir um livro, se você pedir resumo de qualquer coisa aqui para ele, basta você pegar, copiar e colar, que ele vai te dar o resumo com as principais informações. Então, você não vai ter que ficar precisando ler o texto, entender, para depois você ir escrever o resumo. Ele mesmo vai te fazer o resumo aqui, ó. Vou pedir outra informação para ele aqui. Quero que faça o resumo do livro. O livro Pai Rico, Pai Pobre em tópicos. Certo? Aqui, ó. Pai Rico, Pai Pobre, resumo em tópicos. Ele está me dando os tópicos aqui. Então, ele vai falar praticamente, acho que por capítulo, né? Contraste entre mentalidade financeira do seu pai pobre e do seu pai rico, que são ativos e passivos, a diferença fundamental. Então, ele deu aqui um overview para eu saber do que o livro se trata. Mas se eu quiser
realmente um resumo mais aprofundado, não só em tópicos, eu posso aqui pedir. Refaça o resumo em textos. Aí vai e vai pedir aqui para mim um resumo em textos. Outra coisa que é importante você saber é que nem sempre a primeira resposta que ele vai te dar vai ser a resposta que você vai querer de fato. Então, você vai ter que ficar mudando a maneira como você pergunta, ou então fazer a pergunta para ele várias vezes. Você pode pedir para ele gerar a resposta. Ó, não foi da forma como eu gostaria, ele ainda deu em tópicos. Eu posso pedir para ele responder de novo. Ó. Posso pedir para ele gerar. Aqui, ó. Agora ele respondeu, tá vendo? Então, aqui prova que nem sempre, na primeira vez, ele vai te dar a resposta da forma como você pediu. Então, você pode ver que da primeira vez, ó, ele não fez em textos, ele fez em tópico, tá? Aí, quando eu pedi para ele refazer, ele colocou aqui e foi em textos. Então, ele fala: Pai Rico, Pai Pobre é um livro escrito por Robert Kiyosaki que explora a diferença e tá aqui. Qualquer coisa que eu queira pedir para ele resumir, escrever, fazer o resumo principal, ele vai me dar. Então, uma mão na roda aí que você vai usar para você estudar, para você trabalhar. Ainda mais com você que trabalha com textos, é uma mão na roda, isso aqui vai te ajudar demais. Fechado? Então, resumos e textos, a gente também tem aqui ideias para o chat GPT. Então, eu posso falar o seguinte, vamos supor que eu vou pegar aqui no meu caso, realmente, eu sou um criador de conteúdo, então quero que me dê ideias. Se eu fosse fazer isso, gente, em assuntos de forma separada, por exemplo, eu comecei aqui com os textos, né? Se eu fosse falar sobre ideias de conteúdo, eu já abriria aqui um novo chat, porque é aquilo que eu falei, ele vai criando inteligência e é bom você não misturar os assuntos para ele não ficar também confuso. Quando você mistura junto, ele fica confuso aí nas respostas, tá? Eu tenho aqui comigo, deixa eu ver, uma aba que chama geral. Mas qual que é a ideia dessa aba geral? Essa aba geral aqui eu uso para poder explorar a ferramenta, para poder testar prompts novos, para poder fazer perguntas aleatórias. Enfim, eu uso realmente como um laboratório de testes, onde eu brinco com a ferramenta, exploro, corro atrás, aprendo coisas novas. Então, eu tenho essa aba geral aqui, onde eu exploro, né? Tudo que eu passei aqui para vocês, eu dei uma explorada antes, esses prompts, tudo eu dei uma explorada antes, então eu uso essa aba geral para fazer perguntas mais aleatórias, para testar comandos, enfim, acaba sendo uma guia de teste realmente, mas outros assuntos que eu quero levar mais a sério, que eu quero um conteúdo que ele me dê a resposta certinha, né, eu vou lá e abro uma guia nova, um novo chat. Só para ficar claro aqui isso para vocês. Mas vamos lá, quero que me dê ideias de conteúdo para postar no YouTube. Sou criador de conteúdo no nicho. Pensar no nicho aqui, no nicho de saúde, vai, nicho de saúde. Beleza. Ele me deu aqui algumas dicas. Ó, dicas de bem-estar diário, treinos em casa, receitas saudáveis, desafios de saúde, entrevistas, ó, algumas são interessantes, né? Então, deixa eu ver qual que é interessante aqui. Ó, tem bastante conteúdo aqui, ó. Achei interessante. Esse daqui, ó, vlog de rotinas fitness. Mostre sua rotina de exercícios, alimentação e cuidado. Então, eu posso pegar um ponto específico que eu tenho interesse. Então, por exemplo, aqui, 6. Sim. E falar para ele te dar um roteiro, né? Você teve a ideia. Você pode usar isso para ter inúmeras ideias. Vai te salvar de uma forma, assim, incrível, né? Tem dia que você está num branco, você não vai ter ideias nenhuma, você não vai saber o que você vai fazer. Você vem aqui, ele vai te dar um rio de ideias, um rio de conteúdos, e você pode ir além, né? Ele te deu a ideia. Mas, eu não sei como que eu faço isso, né? Ele me deu aqui vlog de rotina fitness, mas eu não sei como que eu faço isso, eu não sei o roteiro do vídeo. Sem problema, pede para ele que ele vai te dar o roteiro do vídeo, ele vai te dar os equipamentos que você precisa fazer para você gravar um vídeo de rotina, como que você faz um vídeo de rotina, como que você edita um vídeo de rotina, tudo que você perguntar relacionado a isso, ele vai te respondendo. E aí ele vai aprendendo com as respostas e vai ficando cada vez mais inteligente porque ele entende o contexto da conversa. Vamos lá, gostei do ponto 6, mas não sei como fazer.
Me ajuda com roteiro. Ó, tá difícil, hein? Roteiro de vlog de rotina. Então, ó, cara, tem bastante coisa. A gente tem aqui, ó, tá vendo? Todo o roteirinho, ó. Certamente, aqui está um roteiro para um vlog de rotina fitness que você pode adaptar conforme necessário. Ele dá até o título, né? Eu nem pedi o título, mas ele foi um pouquinho além aqui, já até me ajudou. Um dia na minha rotina fitness, tá? Se você não gostar, você pode pedir para ele ideias de título também, ideias para colocar no banner, né? Com aquela thumbnail lá. Enfim, vai perguntando para ele. Então, abertura cativante. Cumprimente seus espectadores de uma forma amigável. Apresente, ele deu aqui em tópicos, né? Se você quiser mudar de tópicos para texto, fica a seu critério também. Aquela mesma coisa, refaça esse roteiro aqui em tópicos, mas olha só que em texto, né? Mas olha só que interessante aqui, quanta coisa que ele já mostrou, ó. Cumprimente, se apresenta, né? Faça a abertura do vídeo, mostre sua rotina matinal, as práticas saudáveis que você realiza logo ao acordar, o treino matinal que você vai de manhã, mostra o seu treino. Ele vai te dando aqui ideias, insights, resumos. Listar qualquer coisa. No nicho, deixa eu dar aqui, por exemplo, outro nicho. Aqui. Sou do nicho de perícia criminal, vai. Perícia criminal. Preciso de ideias para criar um Reels falando ah, sobre como se tornar um perito também. Gente, estou chutando aqui, tá? Eu tô falando, tá vindo na cabeça, não sei nada de perícia criminal. É só realmente para vocês entenderem o contexto e verem aqui o que que eu pedi de ideia de sugestão. Ele vai saber, tá? Eu não sei de perícia criminal, mas com certeza ele sabe 10 vezes mais do que eu. Então, ele já me deu aqui, ó, ideias, tá? Vamos ver. Aqui, ó. Eu posso falar, compartilhar informações sobre os requisitos educacionais, tá? Que eu tenho que fazer, eu tenho que me informar, buscar um curso, né? Que educação eu tenho que ir para me tornar um perito. Tá lá, destaque cursos, graduações, área de atuação, as diversas áreas que pode atuar, como legal, balística, DNA, entomologia forense, não sei nem o que é isso. Posso até perguntar alguma coisa para ele, gente. Posso usar uma ferramenta de pesquisa até, ó. O que é? Se ele falar algum termo que você não conhece, vai lá e pergunta para ele, ó. Ele é um Google 2.0, mas é aquela coisa, né? Se dá uma informação errada, volta lá no Google e pesquisa. Vai que ele fala errado o que é entomologia forense. Volta lá no Google e compara as respostas, para ver se o que ele está falando faz sentido. Insetos, recarrega aqui, deixa eu jogar para cá. Ó, é o ramo da entomologia, o estudo de insetos, ó. Então fez sentido ali pela imagem. Que utiliza conhecimento sobre insetos para fins legais e investigativos. Caraca, eu não fazia ideia disso, gente. Não fazia ideia nenhuma que tinha esse campo de estudo aí. Os entomologistas forenses aplicam conhecimentos sobre ciclos de vida, comportamento e tecnologia de insetos para auxiliar investigações criminais, especialmente em casos de mortes, abusos ou outros eventos que envolvam o corpo humano. Nossa, achei top demais isso aqui. Não sabia nem que existia, descobri aqui ao vivo com vocês o que é entomologia forense. Isso mesmo, entomologia forense. Aqui. Top, top. E aqui ele vai me dando ideias, ó. Então, não tá carregando aqui o site, mas basicamente é isso aqui mesmo, ó. Tem um desenho de uns insetos aqui. Deixa eu ver se aqui vai abrir. Aqui abriu, ó. Além da investigação criminal. Bom, aí você lê aqui, eu não vou ler porque vai perder muito tempo de aula aqui. Mas enfim, eu te mostrei agora como que você pede resumos, como que você pede textos e como que você pede ideias e como que você destrincha uma ideia para você poder ir mais além ainda. Agora eu vou te mostrar como que você usa para poder estudar inglês, qualquer outro idioma, tá? Bom, vamos lá então. Aqui está o inglês. Deixa eu abrir aqui minha guia do inglês e voltar lá. E é o seguinte, uma coisa que eu quero que vocês entendam
Então você pode conversar com essa ferramenta como se ele fosse simplesmente um ser humano. Então faça a conversa fluir. Converse com o chat como se estivesse conversando com um humano. Mesmo que você escreva errado, ele vai entender, ele vai corrigir. Então isso vai facilitar a sua comunicação com ele. Primeira coisa que eu fiz para poder entender como que eu faço para poder utilizar isso para estudar inglês, foi perguntar para a própria ferramenta, o próprio chat, como posso usar você para estudar inglês? E ele já me deu ideias, né? Você pode ter a minha ajuda para estudar inglês de várias maneiras. Aqui estão algumas sugestões, ó. Conversação em inglês. Você pode praticar conversação comigo, fazendo perguntas, faz explicações, correção de textos. Então, se eu escrevi um texto para ele, eu posso pegar esse texto aqui, jogar aqui, falar para ele corrigir o meu texto, falar onde que eu errei, onde que eu tenho que melhorar, vocabulário e tradução. Pergunte-me sobre o significado de palavras em inglês e suas traduções. Posso fornecer definições, sinônimos, enfim, aulas de gramática, prática de leitura, envie trechos de textos em inglês que você está lendo e gostaria de entender melhor. Caraca, muita coisa aqui, ó. Audição. Você pode transcrever e traduzir áudios ou vídeo em inglês para praticar sua habilidade auditiva. Enfim, ele deu aqui ideias de como que eu posso usar essa ferramenta. E eu falei o seguinte, quero treinar com você conversação. Como podemos fazer essa interação? Eu perguntei porque eu queria fazer a conversação com ele, mas não sabia como. E aí ele foi lá e me falou o seguinte: podemos começar a praticar a conversação agora mesmo. Para facilitar, aqui estão algumas dicas. Escolha um tópico, inicie a conversa. Então, você pode escolher um tópico em conversas. E aqui eu fui. Deixa eu ver o que que eu fiz aqui para ele, ó. Vamos lá. Eu acabei não continuando, eu pedi outra coisa aqui. Eu pedi. Como que eu falo essa expressão? De acordo com. Então, se eu pedir para ele uma expressão, ele vai lá e me fala, ó, para expressar de acordo com o inglês, você pode usar a expressão according to. Aqui estão alguns exemplos de como usá-las em frases. Então, ele, além dele te dar, né, a tradução da palavra, ele vai te dá alguns exemplos de como que você utiliza isso ali no seu texto. Então, ele te deu aqui, ó, 5 exemplos, né? Eu acabei não continuando a conversa, né? Acabei fazendo alguma outra coisa aqui e outro dia eu vim, voltei e perguntei para ele. E tá aqui, ó, formas de dizer polícia em inglês. Então, eu posso buscar vocabulário, gente. Aqui é vocabulário, ó, formas de dizer polícia em inglês. Vocabulário. Então, estou explorando aqui, ó, as ideias que ele me deu. Tem várias, ó. Police, ó, departamento de polícia, oficial de polícia, é, oficial da paz, não sei, uma expressão que destaca para é, ó, oficial da paz, isso mesmo. Ó. E ainda dá na frente o significado para você, ó. Em alguns países, como a França, a polícia é conhecida como gendarmes. Cara, isso aqui eu não fazia ideia. Então, ó, tem muita coisa aqui. Aqui tem outra coisa, ó, que eu pedi para ele. Vou te passar um texto que escrevi em inglês. Eu preciso que corrija e diga se eu estou indo bem na criação de textos. Depois traduza para o português. Então, eu usei ele para poder ver se realmente eu estou escrevendo da forma correta. Então, tá aqui o texto, tá? Eu estava usando essa aba aqui para poder me ajudar no curso de inglês, onde eu tenho que ficar fazendo textos, eu tenho que ficar criando diálogos, eu tenho que ficar traduzindo, eu tenho que ficar ouvindo e escrevendo diálogos. Então, eu uso isso como uma ferramenta realmente de apoio, né? Então, vira e mexe com escrever texto, lá com escrever texto direto. Então, eu coloco os textos aqui. Tá aqui o texto, ó. Aqui tá a correção do texto. Provavelmente eu devo ter errado alguma coisa, com certeza. Sempre acabo errando alguma coisa, nem quando você está usando mídia social. Eu diria que tá aqui, ó. Vi uma notícia online relatando um caso, né? Tá, beleza. Aqui foi o texto que eu tive que criar relacionado ao assunto daquela lição, porque estava relacionado ao meu conteúdo do inglês, certo? Aí depois pedi aqui para ele a continuação. É, se possível, me diga onde eu errei na minha escrita, como posso melhorar. Ah, aqui, ó, outra coisa, gente, que foi aquilo que eu falei, que nem sempre ele vai te dar a resposta correta na hora. Então, ele traduziu, você pode ver que ele traduziu, mas ele não corrigiu a minha escrita. Ele não falou onde que eu errei, onde que eu acertei, o que que eu tenho que fazer para melhorar. Então, eu fui e pedi para ele de novo. Aí aqui ele foi e respondeu. Então, claro, vou apontar os erros em sua escrita original e explicar como você pode melhorá-los. Então, se você pediu alguma coisa para ele e logo de primeira ele não te deu a resposta,
pede para ele gerar de novo, ou você pergunta de novo, tá? Muda a forma como você pergunta, apresenta para ele um exemplo. Se você já sabe a forma exata como você quer, você pode colocar, siga o exemplo abaixo. Coloca o exemplo abaixo e dá o enter aí que ele vai seguir o exemplo que você está escrevendo. Então aqui ele me corrigiu, tá? Algumas palavras que eu acabei errando, então em vez de he criminal só, mais claro dizer the criminal, para se referir ao criminoso. Então você vai aprendendo também com ele. Acaba virando teu professor aqui. Então, você pode mesclar ferramentas. Você pode usar o ChatGPT com YouTube, tá? Vai lá no YouTube, né? Coloca aprender inglês no YouTube, com ferramentas que você tem na sua casa, sei lá, um Duolingo talvez, ou o teu curso de inglês, sabe? Você une as duas forças e isso vai te dar cada vez mais bagagem em conteúdo. E aí vai, gente, ó. Eu pedi aqui textos, correção de textos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso mostrar para vocês. Eu estou mostrando aqui meu histórico mesmo, que são coisas que eu uso no meu dia a dia, tá? Tudo daqui, ó, estou mostrando coisas do meu histórico, para vocês verem que são coisas que eu uso no meu dia a dia, não é nada inventado, não. Então vamos ver, tem mais correção, né? Eu fiquei falando bastante com ele com texto. É uma coisa que eu fiz bastante, eu escrevi bastante texto, tá? Você pode usar para ele também perguntas. Você pode, eu não estou conseguindo responder aquela questão. Você pode me ajudar a responder aquela questão, né? Você pode pedir isso como uma forma de estudo realmente. Está estudando para uma prova, está estudando para um concurso, está fazendo qualquer coisa. Vem aqui, tem aquela pergunta que você não está sabendo, e você pode pedir para ele te auxiliar, tanto te dar a resposta como te dar uma explicação. Então, tem aqui algumas perguntas, tá? Que eu tinha que colocar aqui a palavra, né, que completava, e ele me deu aqui, tá? Eu coloquei isso aqui de exemplo para vocês verem que eu posso pedir ajuda para ele em questões também, não é só textos, qualquer questão que eu pedir para ele aqui, ele vai me ajudar também dando respostas. Eu posso pedir a explicação por que que é correto eu colocar aqui nessa frase, por exemplo, to eating e não, por exemplo, to have eaten. Posso vir aqui, me explique por que eu tenho que colocar essa e não essa. Ele vem aqui e te dá a explicação. Vamos ver aqui o que mais que eu pedi para ele. Vamos ver. Ah, tá. Aqui eu fiz uma conversação com ele, ó. Vamos ver então onde começa aqui. Aqui, ó. Quero que simule uma conversa em inglês com um nativo, sendo você o nativo, ou seja, eu coloquei para ele em papel. Vocês vão ver isso, vou te mostrar como que você delega uma função, delega um papel para ele. Então, coloquei sendo você o nativo e a outra pessoa, e eu, a outra pessoa envolvida na conversa. Para essa conversa, quero que você escolha um tema, me faça perguntas e use frases e expressões do dia a dia do inglês, tá? Tudo isso é para poder simular realmente uma conversa com um nativo e eu me acostumando com o vocabulário, com as expressões, enfim, para você mergulhar aí no idioma. Em cada resposta minha, você irá analisar e corrigir caso tenha algum erro na escrita ou estrutura das palavras. Você entendeu a sua missão? Eu pergunto isso aqui às vezes, gente, você entendeu a sua missão? Você entendeu o que eu perguntei? Para poder ficar realmente claro para ver se ele entendeu, né? Para ele não ter o risco de dar a resposta errada. Então é bom você perguntar, você conseguiu entender o meu comando? Então, sim, eu entendi completamente. Vamos simular uma conversa em inglês sobre um tema comum. O tema será viagens, tá? Eu pedi para ele escolher o tema. Cadê? Ó, quero que escolha um tema. Então ele foi lá, escolheu o tema de viagens. Vou começar com uma pergunta. Eu, que seria ele, né? Hi there. Have you ever been on a... Você já esteve numa viagem memorável? E aqui fui, respondi, falei que já estive numa viagem memorável, minha última viagem, falando dos termos laranjais, enfim, fui conversando com ele realmente, tá? Isso vai te ajudar melhorar não só a sua escrita, mas você dá uma destravada também na conversa. É óbvio que não vai explorar tanto a fala aqui. A gente não está conversando com alguém, né? Estou escrevendo por texto, mas por texto é uma forma de você também ampliar o seu vocabulário, de você conseguir destravar um pouco. Então, tá aqui. Você vai simulando uma conversa com ele, tá? Mas você pode ver que, ó, mesmo eu pedindo para ele corrigir as minhas falas, caso eu tenha algum erro, ele acabou não corrigindo, como você pode ver, ó.
Eu simplesmente falei com ele, onde eu fui, e ele continuou a conversa. Aí eu corrigi ele novamente. Então, aquela coisa, gente, tem que corrigir ele. Se ele não está dando a resposta como você gostaria, tem que corrigir ele. Eu falei, certo, está faltando agora você corrigir minhas respostas antes de continuar a conversa. E ele foi, pediu desculpas, e agora ele foi lá e corrigiu. Peço desculpas, vou corrigir as suas respostas. Ele ainda não deu, ó. Ele ainda não deu, gente. Aqui o que eu tive que fazer? Tive que dar para ele um exemplo, tá? Às vezes ele não vai entender mesmo, aí você vai ficar pedindo para ele gerar ou dar o exemplo para ele, que foi o que eu fiz aqui nesse caso. Como você pode ver, ó, eu pedi, certo? E ele foi lá e não corrigiu do mesmo jeito. Ele só colocou a minha resposta e continuou a conversa. Eu respondi ele. Ele continuou. Depois eu falei, observe o exemplo abaixo e como você deve prosseguir para corrigir minhas respostas. Então, eu digitei entrada, ou seja, o modelo que está entrando, e a saída, como que ele vai corrigir. Então, entrada é o meu texto e saída é como que ele vai corrigir. Então, dei um exemplo aqui simples, ó. Você escreveu certo, embora a palavra xxx esteja escrita errada, pois nesse contexto ela quer dizer YYY. Para melhorar, você precisa de ZZZ. Isso aqui foi só um exemplo para entender como que eu queria que ele corrigisse a minha frase, a minha palavra. E agora sim, realmente, ele foi e deu a correção. Então é isso. Vai ter que ficar pedindo às vezes para ele poder corrigir, mas nada que não tenha como resolver. Ele foi lá e me corrigiu, ó. Você escreveu certo. Embora a palavra toys não seja mais apropriada aqui. No contexto de parques aquáticos, a palavra correta seria rides, para se refere a atrações ou brinquedos. Então a frase correta seria, mas eu acho que a parte onde eu estava no parque aquático com brinquedos radicais seria mais interessante, foi mais excitante. Então tá aí, ele me corrigiu, depois que eu dei um modelo de entrada e saída, eu tive que fazer de novo, porque ele não aprendeu, e aí depois ele foi lá e me deu a resposta de novo, corrigindo, tá? Você pode pedir para ele traduzir também, obviamente, então eu pedi para ele traduzir aqui, ó, o futuro e a desinformação online. O futuro da verdade e a desinformação online. Foi, né, que foi o meu último estudo em inglês, fui pedindo aqui as informações para ele. Bom, mas é isso, gente. Com o inglês, são essas. Passei aqui algumas, tá? Não tem como passar todas, até porque essa aula vai ficar gigante e tem um monte de matéria na internet aqui, vocês podem estar pesquisando também. Mas eu dei aqui para você um overview, ideias e sugestões iniciais para você estar utilizando essa ferramenta, para você estar estudando inglês. Vamos partir para o próximo tópico aqui, para você criar e-mails, carta de apresentação para currículo e qualificações profissionais. Vou abrir aqui o novo chat. Fala o seguinte, estou querendo mandar, melhor, vou falar assim, crie um e-mail para enviar ao meu chefe. Tá, ele pediu umas informações a mais, como assunto do e-mail, motivo do contato, chefe, me forneça um roteiro de e-mail. Preciso falar sobre a apresentação do relatório a ser entregue por mim. Vamos ver agora o que que ele vai falar. Assunto. Ó, solicitação da reunião para a apresentação do relatório. Prezado, saudação. Então tá aqui, ó. Ele já me deu o roteiro, já me deu a ideia de como escrever o e-mail. E pode ser esse e-mail, gente, não somente para a apresentação de relatório, pode ser para qualquer outra coisa que você queira, tá? Vamos ver como que ele colocou aqui. Assunto, prezado, coloca aqui o nome do teu chefe, tá? Depois você personaliza o e-mail, tá? Saudação. Inicie o e-mail com uma saudação formal. Se for apropriado, utilize o nome do chefe para tornar a comunicação mais pessoal. Aqui, ele me deu pronto já, aqui ele me deu a ideia.
Espero que o e-mail conte bem. Gostaria de agendar uma reunião para discutir o relatório. Exemplo, prezado o nome do chefe, tá? O contexto, eu vou pedir para ele fazer em formato de texto. Ele me deu aqui um tópico, então quero que ele faça em formato de texto. Primeiro, os tópicos assim. Aqui, ó. Então ele já me deu em formato de texto, tá aqui o meu roteirinho pronto. Então, eu vou pegar aqui esse e-mail, copiar e colar lá com as informações diferentes. Então, tá aqui, prezado, coloco o nome do meu chefe. Espero que esteja bem. Estou escrevendo para discutir a apresentação do relatório que estou preparando e solicitar sua orientação e feedback antes da entrega formal, tá? Então, vamos supor que eu queira fazer um e-mail, mas nesse e-mail eu preciso de uma linguagem mais formal, tá? Eu só pedi aqui para ele e-mail, mas não falei o tom da linguagem. Pode ser uma linguagem formal, uma linguagem mais formal. Então, eu posso pedir também para ele ir mais além. Então, coloque uma linguagem mais formal no e-mail. Ó, já ficou diferente, já, ó, como você pode ver, ó. Vamos ver. Gostaria de programar a marcação de uma reunião na próxima semana para que possamos conjuntamente revisar minuciosamente o conteúdo. Minha disponibilidade abrange as tardes de terça-feira e quinta-feira. Contudo, estou inteiramente à disposição para ajustar-me, ó, formalidade aqui, ó, ajustar-me às conveniências de sua agenda. E foi muito formal, muito. Para ajustar-me às conveniências de sua agenda. Foi formal demais, demais, demais. Ó. Acredito que a sua experiência e perspicácia serão inestimáveis para assegurar. Nossa, ele viajou e foi muito longe. Foi formal demais. Eu posso pedir o contrário, viu, gente? É, coloque o texto no, no tom, assim, na linguagem informal agora. Vou pedir para ele mudar. Informal, é, em um tom irônico. Ele vai me dando variações do mesmo e-mail, sabe? Eu tô fazendo isso para poder brincar e mostrar para vocês realmente. Então, se eu quiser uma linguagem mais informal, ó como que ele dá, né? Posso usar isso aqui para mandar mensagem para meus amigos, não é só para o meu chefe, ó. E aí, nome do chefe, né? Fala, e aí, patrão? Espero que esteja firme e forte. Só passando aqui para te falar sobre o relatório que eu estou montando. Aquela maravilha que vai abalar as estruturas, sabe? Tava pensando que a sua sabedoria poderia me dar uma luz antes de mandar o trampo final, ó. Já usou gíria, já, tá vendo? Foi totalmente informal aqui. Que tal a gente marcar um cafezinho virtual na próxima semana? Pode ser terça ou quinta, né? É, ou se tiver hora mais VIP, tu abarca as sugestões. Cara, tô ligado essa experiência é tipo ouro, né? Aqui, acho que é só você que vai fazer esse relatório um sucesso absurdo. Tá aí, ó. Tá o mesmo e-mail, o mesmo roteiro, mas em tons diferentes, em linguagens diferentes. Você pode pedir para e-mail. E deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Ó, tem aqui, deixa eu ver se eu. Não é essa. Tem um ou outro aqui parecido. Vou mostrar para vocês que eu usei a mesma mecânica. Tá aqui esse chat, ó. Cadê? Ó, aqui está um exemplo. Me dê um exemplo de uma nota de agradecimento. Aqui está um exemplo de uma nota de agradecimento que você pode dar como referência. Então, você pode para referência não só de e-mail, pode ser nota de agradecimento, pode ser um documento, pode ser um contrato. Então, se eu chegar aqui para ele falar assim, me forneça um exemplo de um contrato. Tá? Às vezes demora um pouquinho para dar a resposta, né? Como ele é a versão gratuita, fica um pouco sobrecarregada quando tem muitas pessoas utilizando. Mas tá aqui, ó.
Você não vai ter que quebrar a cabeça indo atrás de formato de contrato. Ah, o que que eu ponho no contrato? Para você que é advogado, uma mão na roda aqui, cara, ó. Você não vai precisar ficar atrás de nada disso aqui, ó. Já tá tudo aqui. Nome da empresa da consultoria, nome do cliente. É óbvio que você não vai pegar 100% do que está aqui, copiar e colar. Você vai ter que revisar, ajustar as informações, ver se teve algum erro seu, tá? Mas isso daqui já é mais da metade do caminho andado. Imagina se você tivesse que fazer tudo isso daqui sozinho, tirando do zero. Um trabalho que você faria em 4 horas, você vai fazer agora em 2 horas no máximo, por conta disso daqui. Fechado? Então, quem mais aqui? Ó? Já te mostrei e-mails, carta de apresentação, vou te mostrar. Deixa eu procurar aqui a aba minha do currículo, tá? E qualificações profissionais. Qualificações profissionais, você pode usar também dessa forma. Já vou te mostrar. Quem não está querendo carregar, vai lá, filho, carrega aí. Aqui eu posso abrir ou fechar a aba lateral, tá? Se eu não quiser as informações aqui do lado, não vê, não está querendo carregar agora, né? Aqui, carregou. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Carta de apresentação, beleza, ó. Eu achei aqui, ó. Isso daqui foi basicamente um vídeo de apresentação para uma vaga que eu estava me concorrendo. Então, eu tinha que fazer um vídeo breve ali, de no máximo 2, 3 minutos. E eu pedi para ele fazer para mim esse roteiro desse vídeo de apresentação, né? Que poderia simplesmente substituir a carta de apresentação. Basta eu falar que é uma carta, basta eu falar que é um vídeo de apresentação e colocar quais são os principais tópicos, os principais pontos. E tá aqui, ó. Faça um novo roteiro levando em consideração as minhas respostas para as 3 perguntas. Então, nesse vídeo de apresentação, eu tinha que responder 3 perguntas. Então, eu pedi o roteiro e respondi as perguntas junto para eu poder ter aí uma informação mais completa. Então, no fim aqui, ó, ele já me passou com o tempo de cada um, tá? Então, de 0 a 15 segundos, minha apresentação pessoal e quem eu sou. No meio do vídeo, né? Seria a introdução aqui, o conteúdo. Falaria sobre as minhas habilidades, contorno de objeções, o que eu faço para enfrentar uma objeção. Então tá aqui um roteiro de vídeo que eu tenho que fazer de apresentação. Tá aqui muito fácil. Expectativas profissionais, conclusão, ó. Videozinho de 2 minutos. E foi esse roteiro aqui que ele me passou que eu usei no vídeo. É claro que eu não usei tudo. Eu dei uma misturada, dei uma personalizada, eu dei uma incrementada. Você tem que usar também o teu jeito de fazer as coisas, o teu jeito de falar, o teu jeito de escrever. Não é só simplesmente pegar a informação aqui do jeito que tá e copiar. Mas eu utilizei esse vídeo aí, esse roteirinho, para poder fazer essa apresentação. Deixa eu ver se eu acho aqui outra informação para vocês. Você pode simplesmente também contar para ele as suas experiências profissionais. Porque aí, quando você conta para ele as experiências profissionais, ele vai aprendendo e você pode, por exemplo, pedir para ele escrever um texto sobre você. E quando ele já sabe quem é você, as experiências profissionais que você teve, as habilidades que você desenvolveu, quais são os cargos que você já atuou, qual que é o teu currículo, se ele já tem um background sobre você, você vai pedir para ele te dar informações, até mesmo sobre você, né, como uma carta de apresentação. É importante isso, porque ele já está sabendo sobre você, vai ser muito mais fácil ele te dar ideias, ele te dar aqui informações. Então, muitas das coisas que eu coloquei aqui para ele foram experiências que eu tive, ó. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, aqui está o modelo de texto de apresentação que você pode adaptar para se candidatar à vaga de assistente de vendas. Que era uma vaga que eu estava me candidatando, destacando sua experiência prévia em vendas e área comercial. Então,
Eu falei para ele de uma experiência minha que eu tinha que fazer uma carta relacionada a essa vaga. Então ele colocou aqui, ó, vamos ler o texto aqui rapidinho. Estou interessado em me candidatar para a posição de assistente de vendas. Coloca aqui o nome da empresa, né? Você vai personalizar. Coloquei caro recrutador, pode colocar o nome do recrutador também, se você quiser. Durante o número de anos, né? Meses, o tempo que você teve de experiência naquela determinada área, adquirir um profundo entendimento dos principais fundamentos do processo de vendas. Minha experiência me proporcionou a oportunidade. Então, tá aqui, ó. Basicamente, tem uma carta, tá, de apresentação, um modelo de texto de apresentação que funciona como uma carta de apresentação também, baseado nas experiências que eu já tive, tá? Mas aí, para ele poder personalizar isso, dar essa resposta personalizada, e tá até ligado. O último tópico nosso o que você pede né, respostas personalizadas, é você contar um pouco de você para a própria ferramenta. Conta quem é você, a experiência que você teve, onde você trabalhou, né? Quais foram suas principais formações, onde você estudou, o que você teve, suas dificuldades. E aí, tendo esse background, fica muito mais fácil você pedir para ele uma carta de apresentação, um roteiro de vídeo, qualquer coisa que você peça para ele incrementar no teu currículo. Então, tá aqui o vídeo de apresentação. Na realidade, esse é um texto, né? Esse daqui tá o texto. E vamos ver se eu acho outra coisa aqui, ó, que eu pedi para ele. Ó, uma dúvida que eu tinha. Relacionada a dúvidas também, ó. Quero me candidatar para uma vaga, mas não tenho experiência prévia nela. Apenas estudo alguns conceitos básicos relacionados à área. Não pode colocar isso no processo seletivo. Então, você tem dúvidas, ah, como que eu posso colocar isso no meu currículo? Como que eu posso colocar isso no meu texto, no meu processo seletivo? Como que eu falo disso? Ele vem aqui, ó, e dá as informações para você. Aqui, ó, quero que você escreva uma carta de modelo para que eu possa adaptar. Claro, aqui essa carta aqui, ó, a carta de modelo. Nome, endereço, são as informações minhas, certo? Nome do destinatário, prezado, o nome do destino da pessoa que está recebendo. Estou escrevendo essa carta para meu interesse, coloca aqui a tua vaga, o nome da empresa. Então, eu usei todas essas informações aqui, ó, todos esses textos, roteiros de vídeo, carta de apresentação, eu uso no meu dia a dia aqui para poder mandar vagas, seja no LinkedIn, eu tenho aqui o LinkedIn, deixa eu abrir. Tem aqui algumas vagas de emprego nesses sites aqui que eu ia mandando, tá? Então, eu ia pedindo sugestões para ele, ia pedindo várias outras coisas, tá? Tem aqui a parte de vagas, tá? Você vai se candidatando. Algumas delas têm simplesmente a Algumas delas, na realidade, é candidatura simplificada. O que significa isso? É só você mandar o currículo e pronto. Mas algumas delas, você vai ter que responder algumas questões, você vai ter que responder aquelas coisas de praxe, assim, a gente já está acostumado, né? Ah, quais são suas habilidades? Por que deveríamos contratar você? Elabora uma carta de apresentação com as principais habilidades, nos fale sobre você. Enfim, processo padrão de qualquer entrevista, de qualquer processo seletivo. Etapa padrão. Você pode pedir ajuda em cada uma dessas etapas. Me dê ajuda de como que eu faço no processo seletivo aqui para entregar meu currículo, como que eu faço esse vídeo, né? Então, você vai pedindo aqui ideias. E outra coisa, qualificações profissionais. O que que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, essa vaga aqui, ó, competências, cadê? Sobre a vaga. Uma coisa que você pode fazer que é muito legal, né, desde que você já tenha contado para ele sobre suas experiências e sobre o que você já fez, dá para você fazer a seguinte pergunta aqui, ó. Coloca aqui a vaga para ele e pede assim, ó, baseado no meu currículo, no meu currículo, pergunta assim, baseado no meu currículo, enfim, habilidades. Escrever nada. Tá indo para baixo, não tô conseguindo escrever. Ver como que eu tô escrevendo, mas vai ser assim mesmo, né?
se assemelham à demanda da vaga. Vamos ver se ele vai entender a pergunta. Basicamente, eu quis pedir para ele o seguinte, para ele comparar a vaga que eu estou querendo me candidatar com o meu currículo e a experiência que eu já tive, para ele poder fazer uma ponte, ver que habilidades e capacidades eu já tenho e que coisas, que informações eu preciso estudar mais para poder ficar apto para essa vaga. Vamos lá. Acho que ele parou no meio do caminho aqui na resposta. Deixa eu dar um recarregar aqui. Voltar lá. Hum, cadê? Ó, com base nas informações do seu currículo, suas habilidades que se assemelham às demandas da vaga na área digital, analítica são. Então, ele deu que as informações que se assemelham, ou seja, informações que eu tenho, certo? Eu posso pedir o seguinte, e que habilidades eu preciso desenvolver para estar apto a esta vaga? Então, eu posso pedir para ele isso, gente. Eu tenho uma vaga, tenho um trabalho que eu quero fazer. Eu posso pedir para ele poder comparar as duas coisas e ver quais informações, quais habilidades, na verdade, né? Quais competências eu já tenho e quais competências eu ainda preciso desenvolver. E deu uma travada aqui na resposta, mas é só carregar de novo, viu, gente. Às vezes isso acontece, mas quando acontecer, é só recarregar. Tá aqui, ó. Para estar mais apto à vaga de analista de Digital Analytics, você pode considerar o desenvolvimento das seguintes habilidades: conhecimento profundo em Google Analytics, familiaridade com Firebase e serviços do WebView, experiência em análise de aplicativos móveis. Realmente, são coisas que eu teria que aprender mais, tá? Ele puxou aqui, faz sentido realmente. Para essa vaga eu teria que aprender mais sobre Analytics, sobre JavaScript, HTML, CSS, também não sei nada disso, nada, nada. SEO, também não sei. Sim, poucas coisas, vai falar que eu não sei nada, mas SEO tem uma noção básica, assim. E tá aqui, ó. Ele vai comparar as habilidades que eu já tenho com as habilidades que eu ainda preciso para poder me candidatar a essa vaga. Então é isso, ó. Você viu até aqui como você faz para pedir textos, resumos, ideias, como que você usa para estudar um novo idioma, como que você usa também para você criar e-mails, cartas de apresentação, notas de agradecimento e pedir para ele qualificações profissionais. Agora você vai ver aqui como que você pede para ele, como que você delega uma função e como que você usa para gerar imagens. Para delegar uma função, você tem que começar usando o comando, né? O prompt. Prompt, gente, nada mais é do que o comando, nada mais é do que é isso daqui, ó, que eu estou digitando. Esse comando que eu vou dar para ele, a gente chama de prompt. E tem profissionais hoje em dia que são engenheiros de prompt. São pessoas que entendem, têm um conhecimento profundo dessa ferramenta de inteligência artificial e a profissão delas é realmente criar comandos cada vez melhores, cada vez mais específicos para obter respostas melhores. Então, funções, beleza. Como que eu delego uma função? Posso fazer da seguinte forma. Deixa eu te mostrar. Cadê? Está aqui, ó. Delegar. Se não me engano, está aqui. Perfeito. É esse daqui mesmo. Olha só. Eu dei para ele uma missão. Qual que era o objetivo aqui? Para essa missão, quero que você atue. Aqui que está o segredo, gente. Para eu poder delegar uma função para ele poder ser a pessoa que eu quiser, para ele ser o profissional que eu quiser. Eu preciso colocar essa palavrinha. Quero que você atue como. Quero que você seja como. Você é um social media. Você é um advogado. Você é um engenheiro químico. Você é um redator profissional. Quero que você atue como redator profissional. Quero que você atue como vendedor do colchão. Quero que você atue como economista. Quero que você atue como um teólogo. Quero que você atue com qualquer coisa.
Qualquer coisa que eu peça para ele que eu delegue, ele vai atuar como essa pessoa. E a resposta dele vai ser muito mais específica, vai ser muito mais claro. A resposta vai ser, a chance dele te dar a resposta certa vai ser bem melhor. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que que eu pedi para ele, ó. Para essa missão, quero que você atue com minha mídia, com meu social media, né? Ele traduziu aqui, ficou errado. Mas é como meu social media, eu pedi para ele desenvolver a minha linha editorial de conteúdo nos próximos 30 dias. Ou seja, preciso de um conteúdo por dia, totalizando 30 postagens para a criação da linha editorial. Leve em consideração os seguintes tipos de postagem. Postagem de conexão, então ele vai ter que criar 30 postagens, né? E dentro dessas 30 postagens tem que ter postagem de conexão, certo? Postagem de quebra de objeção, postagem de crescimento e postagem de autoridade. Então, eu mostrei para ele o que que ele tinha que fazer, perguntei se estava tudo bem, se ele conseguiu entender o meu comando, ele entendeu, só que para isso, você pode me fornecer informações adicionais sobre você, ó. Ele até deu um conselho aqui, para ele poder, por conta de alguns conteúdos, por exemplo, o conteúdo aqui de autoridade, conteúdo de crescimento ou de conexão, principalmente. É importante, às vezes, você ter, contar uma história, quer contar uma história sua, quer contar alguma coisa que aconteceu na sua vida, uma coisa mais pessoal, assim. Conteúdo de conexão, ele é importante e quando você fornece essa informação sobre você, ele também consegue te dar ideias, consegue te dar sugestões. Então, você pode me fornecer informações adicionais sobre você, como sua área de atuação, suas conquistas, interesses pessoais e profissionais, bem como qualquer outra informação relevante que possa ser usada para criar um conteúdo mais personalizado e atraente. Então, tá aqui, ó, ele me deu 7 ideias de conexão, 7 ideias de quebra de objeção, 7 ideias de crescimento e 9 ideias de autoridade. E aí, eu continuei, vamos ver aqui, ó, certo? Aqui eu falei, meu nome é João, dei umas informações básicas aqui sobre mim, trabalho como contador no Banco Central do Brasil. E foi só um exemplo, né, do que ele pediu para mim, né? Ele me deu as ideias e ele falou sobre você. Então, segui aqui o exemplo, falei sobre mim um pouco, ele agradeceu por ter compartilhado essas informações, e aí, baseado nas minhas informações que eu dei, ele vai dar aqui de novo o roteiro para mim sobre conteúdos de conexão. Então, por exemplo, conteúdo de conexão. Minha família. Apresente sua família em uma postagem especial, destacando como você equilibra a vida profissional e pessoal com 33 filhos. 33 filhos não, chat, 33 anos de idade, tá? Esse erro aqui foi brutal. Nossa, 33 filhos foi pouco, cara. Menino mundo tem 33 filhos, né? Mas aqui o nosso irmão tem 33 filhos. Então, algumas informações serão personalizadas, tá? Não tenho, gente, 33 filhos, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Não tenho 33 filhos. Um já é difícil, tá? Vamos lá. Não que eu tenha filhos, né? Pelo amor de Deus, não tenho ainda, não tenho nada. Mas foi engraçado demais os 33 filhos aqui. Então, todas as vezes que você pede para ele delegar, que eu peço para ele atuar como alguém, né? Deixa eu até voltar aqui, ó. Quero que você atue como um engenheiro. Tá aqui os posts, então é isso, ó. Escrevi errado aqui. Engenheiro químico, deixa eu corrigir. Tá totalmente errado. Engenheiro químico. E me explique como é criada, como é a fórmula, vai, como é a forma, é, fazendo, tipo, explique qual é o oitavo elemento da tabela periódica. Tá, tô dando qualquer coisa aqui, gente. Não sei nada de química, não sei nada de tabela periódica.
mas ele vai me dar essa informação. E todas as vezes que você pede para ele se portar como alguém, a tendência é que ele dê a resposta correta. Mas, de novo, vai lá, dá uma verificadinha, dá uma pesquisada. Às vezes ele vai acabar errando, então não custa nada você dar uma verificadinha, compara o seu conhecimento. Então, se você é um engenheiro químico e pede para ele ser um engenheiro químico, você pode comparar o conhecimento seu com o que ele está falando para ver se realmente está batendo e acrescentar as duas respostas. Ele travou, vamos voltar, tirar aqui. Aqui, ó. Como engenheiro químico, posso esclarecer que o oitavo elemento da tabela periódica, o oxigênio, já deu aqui o O, ele pertence ao grupo 16 e possui o número atômico 8. O oxigênio é essencial para muitos processos químicos e biológicos, sendo fundamental para a respiração aeróbica de organismos vivos, além de desenvolver um papel crucial em diversas conversas químicas industriais. Sua presença é vital para sustentar a vida na Terra e suas propriedades químicas influenciam uma variedade de aplicações na engenharia química, incluindo processos de combustão e oxidação. Tá aí, ó, maravilha. Já me deu uma explicação aqui, explicação top, então eu vou pedir para ele atuar como engenheiro químico. Eu posso começar também da seguinte forma: você é engenheiro, engen, engenheiro químico e irá me ajudar a resolver uma prova da faculdade, 30 questões, 30 questões. Beleza. Recarregar, né? Tá demorando aqui. Poder voltar. E tá aqui, ó, certamente. Ficarei feliz em ajudá-la a resolver sua prova de engenharia química. Por favor, responda as questões, as suas respectivas opções de resposta. Então, você vai depois aqui dar a pergunta para ele, tá? Eu já utilizei para poder fazer provas, mas acho que era uma prova de 10 questões, ele acabou acertando 7 de 10, né? Então, nota 7, 70%. Talvez se fosse a versão paga, né? A ChatGPT 4 daria para acertar, por exemplo, talvez 8 ou 9 questões de 10, né? Tem uma taxa de acerto maior, mas enfim, você pode usar como ajuda na sua prova também. E partindo aqui, nosso último tópico, esse aqui eu acabei já dando um overview para vocês, né? Da forma de contar a história. Então, é para gerar imagens. Então, eu vou abrir aqui uma ferramenta artificial que eu tenho para poder gerar imagens, que é o Leonardo AI, tá? É gratuito. Se você quiser criar uma conta no Leonardo AI, é gratuito, você não vai pagar nada. Então, vou abrir aqui minha conta para poder mostrar para vocês como é que vai funcionar. Fechar aqui. Deixa eu ver só onde eu acho para poder gerar. Aqui, ó. Geração de imagens. Acertei. Então tá aqui. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou voltar lá, procurar aqui a aba que eu já estava usando, que é prompts para imagens. O que que eu fiz? Posso pedir para ele ideias, então, certo? Deixa eu voltar aqui, ó, onde eu pedi algumas ideias para ele, ó. Me dê ideias de prompts para gerar imagens de carros numa pegada veloz e furiosa. Então, eu queria uma pegada, assim, de corrida de rua, com aquela vibe noturna, bem velozes e furiosos mesmo. Eu queria gerar uma imagem assim. Ele me deu ideias de prompts, de como que eu posso escrever isso. Então, ele me deu aqui, ó, corrida noturna na cidade. Gere uma imagem de carros e uma corrida noturna nas ruas da cidade, inspirada no estilo Velozes e Furiosos. Então, esse daqui é o comando que eu vou simplesmente pegar, fazer isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V na ferramenta. Só que tem um porém. Essas ferramentas, elas não funcionam em português. Então, você precisa traduzir para o inglês. Ah, mas eu não sei inglês. Tem problema? Só fazer o seguinte, ó, traduzir tudo para inglês. Então você pede para ele as sugestões, pede para ele traduzir tudo para inglês, e ele traduziu tudo para inglês, ó. Aqui não traduziu aqui porque é o seguinte, ó, o meu chat GPT tem em português. Se eu colocar em inglês, ó,
aí ele fica no inglês, tá? Você tem que mudar aqui o idioma. Aí sim, ele consegue traduzir para o inglês. Se não, vai ficar no português mesmo, né? Português, inglês. Então, beleza. Pedi para ele traduzir. Corrida noturna, gera uma imagem de caso na corrida noturna, nas ruas da cidade, inspirada em Velozes e Furiosos. É, luzes noturnas no carro em alta velocidade. Beleza. Pega aqui, copia e cola. Tá aqui o prompt que ele vai te gerar. Ele vai te gerar para você. Na verdade, ele já gerou. Eu só vou simplesmente copiar e colar. E é uma ferramenta gratuita, né? Como você pode ver, eu fazendo isso daqui vai gastar 8 moedinhas. Então, isso, tokens, né? Tá chamado de tokens, né? Mas, enfim, vai usar 8 tokens esse comando aqui. Eu tenho para usar por dia nessa ferramenta 150 tokens. Então, teria que ser um uso estratégico, principalmente se você trabalha com isso e está usando a ferramenta aí de uma forma gratuita, teria que ser um uso estratégico. Mas como eu uso somente para explorar por hobby e para fins didáticos aqui para estar mostrando para vocês, isso para mim não faz muita diferença. Então, eu vou usar aqui as imagens, ele vai carregar aqui as imagens, certo? E demora um pouquinho para carregar, ele gera 4 imagens de uma vez. Aqui, ó, já ficou pronto e ó, nossa, ficou top demais, hein? Olha só a qualidade dessas imagens que ele gerou para mim, tá? Ficou uma pegada bem noturna, assim, bem legal. Ficou 100% assim, Velozes e Furiosos, né? Mas ficou uma pegada interessante. Dá o zoom aqui na imagem. Posso baixar essa imagem se eu quiser, tá? Para poder usar com conteúdo, se eu tiver, por exemplo, um perfil de carros no meu Instagram. Então, eu posso usar isso aqui, gente, para gerar conteúdo de imagens, para poder criar uma logo, quem sabe, para poder fazer um anúncio com isso, gerar uma imagem de uma comida, gerar uma imagem de qualquer coisa que eu pedir aqui, ele vai me dar ideias, ele vai me dar sugestão. É só você pedir para ele traduzir depois que ele vem e ele traduz para você. Vou mostrar aqui algumas das imagens que eu já utilizei, que eu já fiz aqui, que eu já brinquei um pouquinho. Aqui estou no meu feed, certo? Tem algumas imagens aqui que eu já utilizei, tá? Pessoas no estúdio, tá? Tem um prompt que eu pedi para ele, né? Uma mulher aqui no estúdio de gravação, sorrindo. Tem aqui que eu pedi para ele criar um cowboy, né? Gerar uma imagem de um cowboy no meio de um tiroteio, acabou não sendo um cara no meio do tiroteio, mas enfim, eu gostei do resultado, eu gostei do nível de detalhes que ele trouxe na imagem, repara bem, ó, nível de detalhes, a qualidade da imagem, as expressões faciais, as roupas, os trajes, tudo isso, ó, né? Eu pedi pra ele ser um cara vestido de cowboy, de roupa de época, né, tipo de Velho Oeste, tá tudo aqui. E ele me deu essa imagem. Embora não tá num tiroteio igual eu queria realmente que ele tivesse, que eu coloquei aqui, no meio de um tiroteio, mas eu gostei do resultado, acabei deixando aí. E tem outros resultados aqui que ele me deu, ó, que eu achei muito legal. Essa daqui tá de corpo inteiro, tá no estilo meio cartoon, parece até. Eu posso pedir estilos de imagens para ele, por exemplo, ah, eu quero essa imagem no estilo realista, quero essa imagem no estilo pixel, que pixel nada mais é isso aqui, ó. Aquelas imagens de quadradinho, ó. Vou mostrar aqui imagens. Jogar na câmera. Em formato pixel. Pixel art, né? Que é isso aqui, ó. Imagem em formato pixel é isso aqui, ó. Essas imagens de quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Por quadradinhos, que a gente chama de pixel art. Então, eu posso pedir para ele também em formato de pixel art. Então, eu vou voltar aqui, pegar meu último prompt, né? Voltar para a geração de imagens, se ele carregar. Coloca aqui, pixel art, formato. Vamos ver se ele vai gerar aqui. O caos no formato de pixel art, uma imagem pixelada. Não gerou bem aqui uma imagem de caos no formato pixelado, né?
Às vezes eu vou acabar tendo que dar uma correção ou outra aqui no prompt e tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Vou dar uma correção aqui no prompt até ele gerar a imagem da forma que você quiser, tá? Então, eu posso pedir aqui, ó, eu vou corrigir aqui com vocês. Vou pegar o prompt qual que era? Era esse daqui, né? Aqui, ó. Era esse daqui. Mas eu vou colocar em português, depois eu peço para ele traduzir. É o primeiro aqui, ó. Quero a imagem em formato de pixel art. Traduza para inglês. Tá, ele vai traduzir aqui. Eu quero no formato pixel art. Vamos ver se agora ele vai dar a resposta, se vai melhorar. Opa. Tirando alguns links. Vamos lá. Copiar e colar tudo de novo. Se não der certo, gente, eu vou ter que dar uma alteração aqui no prompt, sabe? Mudar a forma como eu escrevo até realmente conseguir. Mas, enfim, são detalhes que você tem que ir ajustando, né? Quando se trata de imagens, também é a mesma coisa. Dificilmente você vai conseguir ter a resposta como você quer. Ah lá, ele não deu. Ó. Ficou tipo um cartoon, assim. Se for comparar com o primeiro, dá pra ver que tem uma diferencinha. Tá tipo um desenho, mas não tá realmente pixelado, assim, em quadradinhos, igual a gente tinha visto no desenho ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso mostrar para vocês relacionado à geração de imagens. Ah, olha só o que ele falou, lamento, mas... Ah, não, tá certo. Ele falou que com o modelo de texto ele não consegue gerar imagem pixel art, realmente. Mas ele só descreveu como que eu posso usar isso, né? Escreveu o prompt para uma geração de imagem pixel art, que foi o que ele fez, mas acho que acabou dando uma bugada aí no sistema, porque não deu da forma como a gente gostaria. Bom, maravilha, então. Já te mostrei aqui todos os tópicos, tá? Já te mostrei aqui como que você faz para você fazer o login na ferramenta, como que você entende como é que funciona, como que você estuda inglês, como que você pede funções, como que você gera imagens, como que você cria e-mails, carta de apresentações. Eu te mostrei tudo isso daqui. Então, hoje eu te mostrar o bônus, como que você usa o chat GPT-4 de graça e também o prompt que vai estar aqui, o prompt ato, que vai estar na descrição desse vídeo para você copiar e colar e ter melhores respostas aí. Fechado? Então, vem comigo. Para você poder utilizar o chat 4 de graça, você vai digitar no seu navegador esse site, chatbot.io. Lembrando que é uma ferramenta que funciona apenas em inglês. Mas é muito simples, tá? Não é uma ferramenta assim complicada. Mas se você tiver alguma dificuldade, você pode pedir aí, até para o próprio chat estar traduzindo as informações para você. E o uso dele é limitado, ou seja, 10 solicitações por dia. Mas se você tiver um uso inteligente e estratégico, vai te ajudar, vai quebrar um galho. Você vai ver a diferença realmente do 3 para o 4. Então vamos lá. Vem aqui e digita chatbot.io. Esse será o site. Você vai clicar nesse site aqui que tem esse íconezinho aqui, ó, desse ladozinho aqui que você vai clicar, fechado? E aí, vamos deixar aqui em português. Vamos ver. Tá aqui. Você vai em iniciar bate-papo. Ele vai pedir para você criar uma conta, caso você não tenha criado uma conta ainda. E como é que vai funcionar? Essa daqui é a interface. Aqui já está o meu nome e a foto, porque eu já criei uma conta. Se você não tiver, é só criar a conta, muito fácil. E o seguinte, eu vou colocar aqui em inglês, né? Porque senão ele não vai funcionar. E aqui tem todas as inteligências artificiais que você pode estar utilizando. Então, como é que vai funcionar para você estar utilizando? Aqui, por exemplo, eu não vou conseguir utilizar mais essas, porque eu já dei o limite da minha cota diária,
já dei as minhas 10 solicitações, eu vou ter que esperar agora para poder utilizar de novo, então tá tudo bloqueado. Mas quando você fazer o teu login e cair, não vai acontecer com você, vai estar tudo liberado para você poder usar. Como que eu faço para poder escolher qual dessas eu vou usar? Simplesmente vem aqui, ó, onde tem um texto, tá? Vem onde tem um texto aqui e aperta arroba. Digitou arroba, tá vendo, ó? Só digitar arroba. Digitou arroba, vai aparecer aqui para você as ferramentas que eu tenho que escolher. Você vem e digita ChatGPT 4. E aqui você vem e pede a solicitação para ele, o que você quer. Tá? Eu não vou conseguir pedir nada, porque eu já estourei o limite aqui da minha cota diária. E aqui eu vou então mostrar o que que eu tinha conversado com ele antes, tá? Eu fiquei explorando aqui ferramenta, eu fiquei brincando. Então, eu dei o arroba, ChatGPT 4, e falei: me explique, como se eu tivesse 5 anos de idade, como funciona a física quântica e como influencia o nosso mundo. Outra coisa interessante do ChatGPT, que eu acabei esquecendo de falar, é que você pode pedir para ele te explicar temas complexos, assuntos difíceis, de uma forma simples e fácil, como se fosse para uma criança. Então, imagina você explicar a física quântica para uma criança de 5 anos. É meio que impossível, mas ele conseguiu aqui de uma forma legal, de uma forma didática, até dinâmica. Eu achei muito interessante, ó, a explicação dele. Imagine que todo mundo é feito de pequenininhas bolinhas chamadas partículas. Essas bolinhas são tão pequenas que ninguém pode vê-las, nem mesmo com uma lupa super poderosa. A física quântica é como um livro de regras que conta para essas bolinhas como elas devem se comportar. E aqui está a explicação deles, que ele me deu. Eu pedi para ele continuar, e aqui deu a explicação. Eu fui conversando com ele. Legal, gostei dessa explicação. Como eu faço para estudar a física quântica? Existe alguma informação, alguma formação para isso? Foi simplesmente batendo um papo aqui com ele, mas deu para perceber a diferença e o nível de interatividade do ChatGPT 3 para o ChatGPT 4. Tá? Lembrando que são uso limitado, mas vai te ajudar a quebrar um galho aí para você estar utilizando ferramenta de graça e não ter que ficar pagando mais nada. Por fim, qual que vai ser o prompt bônus aí para você poder copiar e colar no seu chat GPT? É o Atom. Por que Atom? Porque a gente vai. Ele é composto de ação, de tema, de objetivo e de linguagem. Então, se eu for juntar a inicial de cada uma dessas coisas, juntar a inicial de ação, tema, objetivo e linguagem, vai dar Atom. Então, o exemplo aqui que eu seguindo, o exemplo que eu fiz, né? Seguindo aqui, esse prompt foi o quê? Eu usei para mim da seguinte forma: quero que você escreva um roteiro de vídeo, aqui tá, um roteiro de vídeo para o Reels, para o meu Instagram. Então, eu coloquei aqui ação. O que eu quero que ele faça? Tema e área de atuação. O assunto do vídeo é sobre como as pessoas podem ser mais organizadas e disciplinadas no dia a dia. Sou produtor de conteúdo e minha área é produtividade e gestão do tempo. Então, esse prompt aqui, ele é dividido em 4 passos, né? Eu falo para ele o que que eu quero, qual que é o tema, o que que eu faço, né? Porque quando eu falo para ele o que que eu faço, o que que eu quero, ele vai ter uma noção melhor, uma ideia melhor da dinâmica, do conteúdo e da forma que ele vai entregar. Então, eu preciso ser específico. Se eu chegar para ele e falar assim, eu quero um roteiro de Reels para meu Instagram, mas ainda assim é muito vago. Eu não falei qual que é o meu nicho, que jeito que é esse roteiro. Eu não falei tipo, nada, sabe? Tem um monte de informações vagas. Então, quanto mais específico eu for para a ferramenta, melhor vai ser. E esse aqui é um prompt que ele é completo, onde você é específico e dá as informações corretas para ele. Então, eu falei o que eu quero, quem sou eu, qual é o meu tema de atuação, o meu objetivo. Quero que no final você faça uma chamada para ação e chame as pessoas para me seguirem. Seja persuasivo na chamada para ação e utilize gatilhos mentais. E qual que é a linguagem, né? Eu quero que o roteiro seja atraente. Use copywriting, mas também seja carismático e deixe o texto de fácil entendimento para os seguidores. Escreva informalmente. Por fim, me ajude com uma headline chamativa e pense em algo para prender a atenção das pessoas nos primeiros 3 a 5 segundos de vídeo. Então, a ideia desse prompt é você falar o que que você quer, qual que é o teu objetivo, qual que é a linguagem formal, informal, a linguagem neutra, é uma linguagem no tom mais
descolado, uma linguagem para texto acadêmico, enfim, qual que é a linguagem do teu conteúdo? Para quem que você vai falar? Quem que é teu público-alvo? Qual que é o tema que você vai falar? Qual que é a tua área de atuação? Quanto mais informações você dá para o chat GPT, quanto mais coisas você der para ele, mais insights, informações, mais completa vai ser a resposta dele. Se eu chegar e falar, me dá um roteiro de um vídeo pro Reels, ele vai dar o roteiro de vídeo pro Reels. Mas se eu chegar e dar tudo isso daqui para ele, todas as informações, vai ser 10 vezes melhor o roteiro que ele vai me dar. Porque ele vai levar em consideração tudo isso. Não vai ser uma resposta chata, mecânica e nem nada disso. Fechado? Então, vai estar aqui o prompt na descrição dessa aula para você copiar e para você colar. Então, esse foi aqui o vídeo de hoje. Essa foi a nossa aula aqui. Eu te passei esses bônus, te passei todos esses conteúdos. Espero que você tenha gostado, que tenha feito algum sentido para você todo esse conteúdo, todas as informações. Aqui embaixo também vai ter o link do meu treinamento, da minha mentoria de produtividade, gestão do tempo e disciplina, que lá também vai ter um bônus sobre Chat GPT. Então, se você gostou desse conteúdo sobre Chat GPT, quer aprender mais, também vai ter na minha mentoria um bônus específico sobre Chat GPT, além de mais 30 aulas sobre gestão do tempo, produtividade, desenvolvimento humano, enfim, é um treinamento completo que eu separei, é um curso completo com mentoria, aulas semanais, acompanhamento, suporte, tudo que você precisa para você tirar os seus projetos do papel em 2024. Então não deixe de conferir, o link vai estar aqui na descrição também e no primeiro comentário fixado. Comenta aí o que você achou dessa aula, compartilhe com seus amigos, a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu!